Bom dia, meus amores do nono ano. A Pranilda falando. Vamos aqui relembrar o assunto da nossa aula passada, que foi sobre a crise de 1929. Algumas das etapas para essa crise acontecer: o desenvolvimento da economia, ampliação do crédito, aumento do consumo, aumento de novas empresas, aumento da produção e muitos investimentos na economia. Tudo isso gerou a grande crise, que foi a Bolsa de Valores, né? Que era a especulação financeira. Ou seja, mercadorias estagnadas, ou seja, crise de superprodução, né? Muita mercadoria parada, sem venda, desvalorização das empresas, grande fluxo de verbas e ações, quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, isso causou essa quebra na Bolsa, que foi um colapso na economia americana, né? Crise do liberalismo econômico. Vamos agora para consequências dessa queda da Bolsa de Valores. Desemprego em alta, né, nos Estados Unidos, chegando a 27%, que antes da crise era de 4%. Falência de empresas e bancos. Muitos bancos e muitas empresas faliram, né, com a parada do crescimento da economia. Redução da produção industrial. As indústrias pararam de produzir devido ao acúmulo de produtos que não estavam sendo vendidos. Diminuição de créditos. Os bancos pararam de dar crédito em algumas situações por causa da crise. Quebra dos lucros. Logo, se não tem muita venda, vai ter menos lucro. Vamos falar agora um pouco da atividade que eu passei para vocês, que foi para vocês falarem a respeito das soluções encontradas pelos governantes na época para solucionar o problema da economia após a queda da Bolsa de Valores, ou seja, após a crise de 1929. Então, nos Estados Unidos foi criado o New Deal, ou seja, novo acordo, né, pelo então presidente da época, Franklin Delano. Aí, o que esse novo acordo quis? Promover obras públicas, né, uma melhoria na cidade. Promover também benefícios sociais. Vamos citar dois desses benefícios sociais que foi importante: o salário mínimo e o seguro-desemprego, né, para assegurar um pouco a vida das pessoas, dando uma melhoria. E aí, com isso, veio também o intervir na economia. Ele intervinha na economia. O que é isso? O governo, em uma situação de crise, ele tem que melhorar, que criar situações para melhorar a vida das pessoas, dando recursos, condições para que essas pessoas sobrevivam. Evitando assim a quebra dos preços, né, das mercadorias, e que a situação da economia pare, que o comércio pare de um modo geral, né? Controlando a produção também das mercadorias. O que é isso, controlar a mercadoria? As empresas precisam parar de produzir em excesso para que o comércio não fique superlotado e o prejuízo é maior, porque se não tem venda, né, não vai ter lucros. Ou seja, a lei da oferta e da procura, ela funciona desse jeito. Quanto mais procura tem, mais oferta os comerciantes devem oferecer o produto para as pessoas. E aí falamos do Brasil, que o Brasil foi um dos países também muito afetado na crise de 1929, porque o café era o principal produto do crescimento da economia brasileira. E este café chegava a ser vendido para os Estados Unidos 80%. Só que com essa crise, os Estados Unidos parou de comprar o café e aí a superlotação no Brasil aconteceu. E aí o que foi acontecendo com isso aí? O governo, né, grandes prejuízos para os cafeicultores, porque não estava vendendo, então o café começou a ser guardado nos armazéns, nos locais onde eram cabíveis, e também até a produção eles deixaram de colher, que não tinha venda. E nesse mesmo tempo, em 1930, o Brasil já sofreu com a Revolução de 30, né, que foi uma outra grande problema para o Brasil. Só que aí o que o governo, então, Getúlio Vargas, da época, né, provisório, ele criou o CNC, né, que foi um programa que era o Conselho Nacional do Café. O que esse Conselho Nacional do Café tinha como objetivo? Ajudar os cafeicultores. E aí o que ele fazia? Comprava o café na mão dos senhores e incinerava esse café, porque não tinha como vender, então ele comprava e queimava o café, para com isso dar uma melhorada na vida das pessoas e diminuir
a pobreza de um modo geral, né, que não diminui, porque o desemprego permaneceu e a situação do Brasil, como vocês veem, até hoje a economia sofre em qualquer situação. E terminamos no módulo 1 e para casa eu quero que vocês façam uma produção textual, né? Falando da economia atual, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo e dando a opinião de vocês, que solução pode ser dada para resolver esse problema da economia no Brasil. Um beijo, fique com Deus e até a próxima.